A paz do Senhor Jesus, quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você iniciar a tua semana aqui no Devocional Diário com Jesus, recebendo instruções valiosíssimas que nós encontramos na Palavra de Deus. Eu sou a irmã Márcia Bezerra e eu estou aqui para trazer mais um tema poderoso nessa semana, porque nós vamos falar sobre liderança. Então já te convido a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que o Senhor vai nos mostrar, nos ensinar lições poderosas. Nós vamos utilizar para a nossa reflexão de hoje o livro de Josué. É isso mesmo, Josué, um homem que recebeu uma missão muito importante, ser o sucessor de Moisés, liderando o povo de Deus até a terra prometida. Era essa a missão de Josué, levar Israel para a terra prometida. Então, como sucessor de Moisés, ele recebe esse cargo tão importante, mas desafiador, que exige coragem. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas é importante nós conhecermos qual o tema que domina o livro de Josué. O tema que domina é exatamente a fidelidade do Senhor em cumprir as suas boas promessas. E nós sabemos que levar o povo à terra prometida, até Canaã, a terra que mana leite e mel, era uma promessa de Deus para o povo de Israel. É uma promessa de Deus para mim e para você. E nós vamos aprender muito com este homem que foi escolhido para liderar um povo. Josué, ele passou por uma trilha de desenvolvimento e aprendizado, se você observar. Ele assumiu algumas responsabilidades até chegar ao posto de liderança. Isso quer dizer que Josué também foi testado. Ele teve a sua coragem testada. Nós encontramos no início da trajetória, quando a palavra começa a falar de Josué, ele como comandante militar na batalha contra os amalequitas. Era ele que estava liderando ali o exército do Senhor. E nós sabemos que a batalha foi vencida, porque a batalha é do Senhor. Enquanto Josué lutava com o seu exército, o exército do povo de Deus, contra os amalequitas, Josué intercedia junto ao Senhor, mostrando assim que é Deus quem dá a vitória. E ele teve a sua coragem atestada, ele teve a sua coragem provada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vimos um momento em que Josué passa a ser auxiliar de Moisés. Ele aprendeu com um dos maiores mentores que nós encontramos na Bíblia Sagrada, escolhidos por Deus. Ele foi um mentorado. Moisés, ele ajudou Josué a compreender tudo que ele recebeu para assumir esse posto de liderança, talvez até mesmo sem imaginar que ele seria o seu sucessor. E ele estava lá aprendendo com um dos maiores mentores que nós encontramos na palavra de Deus, escolhido por Deus. Ele aprendeu tudo, ele foi auxiliador, ele auxiliou um líder tão forte, tão marcante como nós conhecemos a história de Moisés na Bíblia Sagrada. Logo depois, nós encontramos Moisés entre os 12 espias, os 12 homens escolhidos para avaliar, analisar a terra. 12 homens que recebiam a visão de Deus sobre aquela terra, aquela promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. E dos 12, apenas 2 desses espias foram escolhidos para entrar na terra prometida, porque eles confiaram no Senhor. Eles demonstraram um ato de fé e Josué estava junto com Caleb, sendo um desses 2 homens escolhidos. E logo mais nós encontramos Josué, aqui como nós acabamos de ler, sendo escolhido para assumir a liderança de Moisés após a sua morte. Então Deus convoca homens, não só homens, homens e mulheres para liderar o seu povo. Deus, ele quer levar pessoas até a terra prometida, mas ele precisa de homens valentes, mulheres capacitadas, homens capacitados, homens com coração aberto, um coração ensinável para poderem liderar um povo, liderar uma nação. Eu quero dizer para você que Deus nos chamou para sermos governantes nessa terra. É isso mesmo. E nós sabemos que liderar não é uma tarefa fácil, ela exige coragem. E este homem, ele teve toda uma trajetória, ele passou por uma trilha de aprendizado e desenvolvimento.
e ele demonstrou fé, confiança no Senhor. Ele demonstrou um espírito de coragem. Por isso, ele foi o escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E eu pergunto para você agora, como está a sua trajetória de desenvolvimento? Você é líder? Você é líder da sua vida? Você é líder no seu trabalho? Você tem algum cargo de liderança e você de fato exerce essa posição que o Senhor te confiou com excelência, com coragem, com responsabilidade? Porque é isso que Josué nos ensina no seu livro. E eu convido você para continuar conosco, que amanhã tem mais. Nós vamos aprender lições poderosas sobre liderança. Que Deus te abençoe, que seja uma semana regada de muitas bênçãos e de aprendizados, porque a palavra de Deus nos traz lições poderosas e nós vamos aprender nessa semana sobre liderança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.